Nós vamos fazer uma rápida análise do texto de Hebreus 10, 25, porque este texto é distorcido pelas igrejas e utilizado largamente para tentar justificar que a Bíblia exige que nós frequentemos uma igreja qualquer, seja ela católica, protestante, evangélica. Nós vamos mostrar que esse versículo está sendo distorcido totalmente pelos líderes dessas igrejas. Algumas traduções dizem o seguinte, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Algumas traduções já dizem mais claramente, não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns. A pergunta é, este versículo está realmente dizendo que temos que nos congregar em uma igreja física ou em uma denominação religiosa? Vamos fazer uma análise do contexto do livro de Hebreus e vamos ler o texto respeitando o contexto. Conforme o versículo 1, o templo ainda não havia sido destruído no ano 70, porque o serviço de sacrifícios ainda continuava. Então, ali fala que os mesmos sacrifícios são continuamente oferecidos a cada ano. Como o verbo está no presente, os sacrifícios continuamente são oferecidos, então os hebreus ainda estavam fazendo os sacrifícios no templo. Então a carta ela foi escrita antes do ano 70, quando o templo foi destruído. Agora, se você ler os capítulos de 1 até o 9 em Hebreus, você vai ver que o escritor já havia dito que o verdadeiro templo não estava na terra, e sim no céu. Então nós temos que é Cristo, um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. O verdadeiro tabernáculo é esse do céu. Se ele estivesse na terra, não seria tão pouco sacerdote, porque ainda existiam na terra sacerdotes que ofereciam dons segundo a lei. Aqui novamente mostra que o templo do físico na terra ainda não havia sido destruído no ano 70. Só que ele diz que o templo físico ele é sombra das coisas celestiais. Então o verdadeiro templo estava no céu. Então Jesus era o sumo sacerdote de um templo que estava nos céus. E ele torna mais claro ainda no capítulo 9. Cristo veio como sumo sacerdote por um maior e mais perfeito tabernáculo. Tabernáculo e templo, eles são sinônimos, porque o tabernáculo ele estava no deserto e posteriormente virou o templo construído na época lá de Salomão. E Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Agora imagine o seguinte, após ficar o tempo inteiro falando do verdadeiro templo no céu, que não foi feito por mãos humanas, que sentido teria em Hebreus 10, 25? O autor está dizendo que a gente tem que congregar em denominações terrestres feitas por mãos humanas. Não faz nenhum sentido, porque a carta inteira, Hebreus, o autor de Hebreus está contrastando o templo dos judeus, onde eram feitos sacrifícios, com o verdadeiro templo que estava no céu. Por que agora em Hebreus 10, 25 ele ia passar a falar em igrejas terrestres, em congregações terrestres? Então o que está dizendo realmente Hebreus 10, 25? A tradução correta do grego, se nós pegarmos o original grego aqui, a tradução do grego, ele diz o seguinte: não nos esquecendo de nos reunirmos, mesmo que seja o costume de alguns não fazer isso. Então, em Hebreus 10, 25, o autor está falando de uma ação e não de um lugar, seja uma igreja física ou seja uma denominação. Essa é a interpretação correta e com todo o sentido de Hebreus 10, 25.